Nós estamos vivendo de fato os últimos dias. Os sinais são muito claros, são muito evidentes da volta do Senhor Jesus. E quando ele, em Mateus capítulo 24, narra todas as coisas que precederiam a sua vinda, nós percebemos que com tudo que está acontecendo no mundo à nossa volta, e eu não digo somente as questões envolvendo a guerra entre Israel e o Hamas, ou também esses rumores de guerras que nós sempre ouvimos. E aqui eu não quero dizer ou não estou dizendo que essa seja a última guerra que nós veremos. Pode ser que sim, pode ser que não, isso pertence a Deus, não a nós. Mas uma coisa é muito clara, nós estamos sim vivendo os últimos dias. Jesus, quando em Mateus capítulo 24 narra aquilo que aconteceria nesses últimos dias, ele não só fala sobre essas questões envolvendo guerras, mas também ele trata a respeito de muita tribulação, ele fala sobre escândalos, fala sobre falsos mestres, ele diz que nesses últimos dias o amor se esfriará de quase todos. As escrituras também nos ensinam que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, pois os homens seriam egoístas, avarentos, jactanciosos, blasfemadores, arrogantes, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, e assim a lista continua. E hoje eu quero falar de forma bem breve a respeito de 3 coisas que nós precisamos saber sobre os últimos dias. E eu não quero aqui falar a respeito de sinais, não quero falar sobre tudo que está envolvendo o nosso mundo. Nós vamos sim preparar um vídeo a respeito desse assunto, mas eu quero falar sobre 3 coisas que são importantes para todo cristão saber sobre o fim dos tempos. E a primeira coisa que precisamos saber sobre os fins dos tempos é que nós devemos viver vigilantes. Lá em Mateus capítulo 24, também o capítulo 25, quando Jesus fala sobre esses fins dos tempos, ele também nos alerta sobre a vigilância, mostrando que nós devemos permanecer vigilantes em todo o tempo. Depois, inclusive, você pode ler aí na sua casa Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25, que falam a respeito dessa vigilância. E Jesus vai nos dizer o seguinte: vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ele então usa o exemplo do ladrão, dizendo que se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele ficaria ali disponível para que o ladrão não entrasse dentro da sua casa. E então algo que Jesus vai dizer lá em Mateus 24, versículo 44, é o seguinte: por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Depois disso, então, ele conta a parábola do servo fiel, fala a respeito também da parábola das 10 virgens, e tudo isso para nos alertar que no fim dos tempos nós deveríamos viver em vigilância. E de fato esse é um princípio muito importante para nós, porque nós estamos tão acostumados com a nossa vida, com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, que nós acabamos nos esquecendo que para nós, povo de Deus, filhos de Deus, existe uma esperança para além dessa vida. E ainda nós estamos tão preocupados com as coisas deste mundo que nós nos esquecemos de fato que um dia Jesus voltará para nos buscar. Por isso a vigilância é um papel fundamental e importante, e é algo que nós precisamos nos relembrar nesses fins dos tempos. Outra coisa que nós também precisamos ter em nosso coração é com respeito à nossa vida de santidade, à nossa vida de pureza, ao nosso relacionamento com Deus. Não só a vigilância é extremamente necessária no que diz respeito ao fim dos tempos e a nossa relação com o próprio Deus nesse momento da nossa época que nós vivemos, mas também a santidade, ela tem um papel fundamental, porque nós estamos vivendo momentos e um período da história do nosso mundo, do nosso país, onde não só as pessoas se esqueceram de Deus, mas elas estão vivendo vidas completamente opostas àquilo que a Escritura nos ensina. E aos poucos nós estamos nos afastando da vida de santidade, porque nós estamos tão afundados nesse mundo, a nossa mente está tão fixada nessas coisas terrenas, que nós muitas vezes nos importamos mais com aquilo que é material e terreno do que aquilo que é espiritual. E por isso a santidade agora muitas vezes se torna para nós como sendo algo tão longe de ser alcançado que nós então preferimos deixá-la de lado. Em outras palavras, como no pensamento de muitos, já que Cristo está voltando, então deixa eu aproveitar agora a minha vida. Porém, quando nós pensamos sobre o fim dos tempos, esse jamais deveria ser um pensamento dentro do nosso coração. Quanto mais nós nos aproximamos do fim, mais nós devemos buscar uma vida de santidade diante de Deus.
porque o mundo que nós vivemos está em trevas. Em terceiro e último lugar, que nós precisamos saber com respeito aos fins dos tempos. É um verso que é muito conhecido e que eu gosto muito aqui no Evangelho de Mateus, que é a maneira como Mateus encerra todo o seu ensinamento aqui nesse Evangelho. E ele narrando as últimas palavras ali de Jesus com seus discípulos, Jesus os instrui a ir pregar o Evangelho a toda criatura, e algo que Jesus afirma naquele texto é o que de fato pode nos trazer consolo e conforto no fim dos tempos. Porque Jesus diz: "E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." E essa é para nós uma esperança maravilhosa, saber que Cristo Jesus estará conosco, mesmo que passemos por muitos sofrimentos, angústias, mesmo que sejamos perseguidos como povo de Deus, mesmo que o mundo viva em trevas e não aceite a palavra e muito menos aceite os mandamentos de Deus, nós sabemos que permanecendo firmes, vigilantes, vivendo uma vida de santidade diante do Senhor, nós temos segurança, porque nós estamos guardados em Cristo Jesus. E mesmo que a perseguição caia sobre nós, nós temos uma bendita esperança, certos de que Cristo Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like, de comentar, também de compartilhar com seus amigos. Se inscreva no canal também, caso você não seja inscrito. E mais um aviso, eu vou deixar aqui no link da descrição o nosso curso lançado pela Escola de Teologia Firme Fundamento, nosso curso Idolatria Sexual. Se você tem interesse de conhecer um pouco mais sobre esse curso, sobre esse conteúdo, o link aqui abaixo vai te levar para o nosso site da Escola de Teologia, onde lá você vai poder conhecer um pouco mais a respeito desse curso. Que Deus abençoe a todos e não se esqueçam, nós estamos vivendo de fato os últimos dias. Precisamos ser vigilantes, precisamos viver em santidade e precisamos tomar em nosso coração a esperança que Jesus nos dá de que Ele está conosco todos os dias.